Então, gente, hoje eu gostaria de falar dessa escuta interior. A gente ouve durante muito tempo na nossa vida a importância da gente estar se escutando, a importância da gente estar se conhecendo, mas muito pouca gente sabe como fazer isso. E a maioria de nós, quando para se escutar, tem uma tendência muito grande a ficar pensando sobre o que eu estou sentindo, tentando analisar situações, tentando entender o que eu não estou entendendo, elocubrando. E esse tipo de atitude interior, além de não trazer alívio, às vezes acaba nos desgastando muito. Se a gente parar para pensar, muitos dias que a gente termina o dia assim mais cansados, às vezes nem é porque a gente trabalhou muito, porque a gente fez muita coisa. Às vezes são os dias que a gente pensou demais, que a gente se desgastou por tanto ficar ali analisando. Então, existem outras formas da gente se aproximar de nós e que a gente não aprende, a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu nem na faculdade, como psicólogo que eu sou, não foi nos ensinado. Então, ou você vai para uma terapia, ou então você vai buscar outros caminhos alternativos. Algumas meditações, talvez, tenham aberto possibilidades muito interessantes da gente se aproximar de nós mesmos de uma forma que não seja racional. Mas é difícil achar um trabalho que tenha essa pegada ocidental, ou seja, que não esteja necessariamente envolvida com um caminho religioso ou espiritualista, mas um caminho direto, um caminho que esteja forjado, inclusive, nessas pesquisas acadêmicas, que tenha essa racionalidade como sustentação de uma proposta legítima de escuta interior e que possa ser acessível. Porque a maioria desses trabalhos, às vezes, são tão profundos, seja de correntes de meditação, eles acabam ficando um pouco inacessível. Tem chegado ao longo do tempo outras propostas mais simples, mais acessíveis para nos ajudar. E essa é uma proposta que pouca gente ouve falar, que pouca gente tem acesso e que eu tenho experimentado na minha vida por muitos anos. E de um tempo para cá eu comecei a compartilhar. Né? Tem 11 anos que eu dou aula disso e comecei agora a oferecer de uma forma online essa possibilidade. Eu estou falando de um trabalho que chama focalização. E nesse caso específico, a autofocalização, ou seja, o desenvolvimento de uma escuta interior, o desenvolvimento de um olhar para dentro, mas de uma forma diferente, onde o nosso foco, a nossa prioridade não é o que a gente pensa sobre isso ou aquilo, mas como eu sinto isso ou aquilo. Um trabalho onde a gente se deixa guiar pelas sensações, sutis sensações corporais, e vai aprendendo a se deixar ser informado por isso. Então, esse trabalho já me ajudou tanto, tanto, que eu tenho compartilhado com pessoas. E algumas pessoas me dizem assim: Matheus, mas isso significa que eu vou poder me escutar e não vou mais precisar de terapia? Eu não diria isso, porque nada substitui, gente, esse contato com o outro, essa relação com o outro, essa escuta acompanhada. A gente vai sempre muito mais longe, caso quem esteja nos acompanhando seja uma pessoa com um olhar facilitador, ou seja, que não te julgue, que te compreenda, né? que possa ter empatia com você. Isso abre portas, facilita que a gente aprofunde. Caso contrário, nós vamos tendo internamente uma indisponibilidade a dar esses passos para dentro. Quando eu me sinto julgado, gente, mesmo que seja por um amigo, né, um companheiro, uma pessoa que está do meu lado, um terapeuta, qualquer pessoa que eu estou dizendo de mim e eu sinto julgamento, de uma forma declarada ou às vezes de uma forma velada,
um pequeno comentário, uma expressão no rosto, aquilo ali, mesmo que eu também não tenha clareza, aquilo ali é suficiente para que algo em mim se feche. Para que eu não tenha mais vontade de continuar falando do assunto. Eu posso até continuar, mas vai ser de um jeito mais superficial. Porque lá no fundo, a gente vai sempre se proteger quando a gente se sente ameaçado. E para a maioria de nós, ser julgados é muito ameaçador. Né? Significa que eu não estou sendo aceito. Se eu me mostrar de verdade, eu não vou ser aceito, né? Como parte desse grupo, como parte dessa relação. Então, dito isso, se a pessoa não tem essa característica, se ela pode realmente me aceitar, é como uma mão que nos dá para a gente ir mais longe. Mas então eu posso voltar a dizer: esse trabalho de escuta interior que a gente faz sozinho não substitui. Mas uma pessoa me disse, e eu adorei ouvir, Mateus, depois que eu aprendi esse tipo de trabalho, a minha terapia começou a fluir melhor. Porque a gente aprende a direcionar nossa atenção para aquilo que realmente vai nos trazer alívio. Eu vou dar um exemplo para você de algo que acontece comigo muitas vezes. Às vezes eu estou numa situação, num dia em que a gente está, assim, um dia que parece que ele está amassado, que ele está estragado, onde eu estou pesado, onde eu estou de mau humor, e às vezes a gente nem entende por quê. Começa a ficar mais irritado, sabe? E é difícil mudar esse estado se eu nem entendo. A gente pode até tentar focar em outras coisas e isso pode ajudar, mas tem coisas que elas vão ficar ali, insistindo na nossa alma para serem escutadas, até o momento que a gente tem que parar para lidar com isso, ou o nosso corpo vai trazer isso de outra forma, como uma gripe, uma sinusite, vai nos forçar a parar de algum jeito, vai chamar nossa atenção de algum jeito, vai descarregar de alguma outra forma essa energia que está ali, ó, à espera da nossa atenção. Então, num desses dias assim, né, meio acabrunhado, meio amarrotado por dentro, eu posso, como eu já fiz tantas vezes, me dar esse tempo, abrir esse espaço, fazer silêncio e escutar. E às vezes o que acontece muito comigo é que eu vou ver, olha, tem algo que está triste aqui dentro. E às vezes eu nem sei porquê, gente. E não vou saber antes de viver. Né? O viver, ele supera qualquer entendimento. Clarice Lispector falava isso. Mas a gente às vezes não está acostumado a se deixar viver antes de entender, se entregar a esse desconhecido. Essa tristeza era uma desconhecida. E no momento então que eu me permito viver, mesmo sem entender, e me entregar a esse desconhecido, o próximo passo, às vezes o que veio, né, e o que vem com muita constância, eu faço muito isso, um choro. E esse choro ainda não sei. E depois começa a vir um alívio, e depois começa a vir uma clareza. Ah, agora eu entendi. Eu estava me sentindo triste, eu estava me sentindo pressionado por essa situação, que eu não consegui falar o que eu realmente queria ter dito. Aí depois pode vir uma clareza, ou às vezes nem vem, mas só o fato de conseguir dar vazão àquela emoção, àquela experiência sentida, aquele choro, um alívio, já abre espaço para que eu possa voltar a interagir no meu dia a dia de uma forma saudável, de uma forma leve. Então, esse é um trabalho muito precioso, que eu realmente acho que deveria ser assim, parte do currículo, não só dos estudantes de psicologia, dos terapeutas, mas de todas as crianças, de todas as pessoas, de todas as classes, né? Esse ensinamento da gente conseguir voltar nossa atenção para o nosso interior de um jeito que promova alívio.
Então eu tenho hoje essa função aqui no nosso canal, na minha vida. O que eu faço é estar compartilhando esse caminho de liberdade, esse caminho de alívio, que me ajuda tanto. Eu dei um exemplo de uma questão emocional, mas também já teve outras vezes de questões físicas, de eu parar para escutar questões físicas, por exemplo, uma dor de cabeça. Às vezes ela não vem à toa, às vezes não é uma questão alimentar ou uma questão de falta de sono, como é, né, fisicamente, muitas vezes uma causa, mas às vezes é uma dor de cabeça provocada por um excesso de tensão. E aí, quantas vezes, em vez de tomar um remédio para poder terminar logo com aquilo, e às vezes isso é importante quando a gente não tem tempo para parar. Se eu tenho esse tempo para parar e escutar, quantas vezes eu já escutei por trás dessa dor de cabeça e dessa tensão, ali também um monte de sentimentos, sabe? Um monte de pressão que eu nem sabia que eu estava me impondo, um monte de medos e inseguranças que precisavam só de um espaço para serem acolhidos, abraçados aqui dentro de mim. Só que a gente não sabe fazer isso. Quando a gente começa a aprender, quando a gente começa a abrir esse espaço de criar uma relação, uma interação maior com o nosso sentir, né? Uma amizade com esses sentimentos, uma postura receptiva com a nossa vida emocional, tudo muda, tudo passa a ficar mais leve. E a gente pode ser capaz de acolher até aquela parte que nos cobra, sabendo que ela não representa toda a nossa verdade. Então é uma partilha que eu venho trazer de um caminho que eu tenho vivido e que tem me transformado dia a dia.